Tá bom. Isso. Estamos ao vivo. Tá certo. Então, é uma felicidade estar aqui no nosso grupo da iniciativa Gamificação Criativa, e nós estamos trazendo para pensar como usar a gamificação para criar, como incentivar processos de autoria, de protagonismo. Então, essa iniciativa que eu juntei um grupo de ex-alunos e pessoas queridas, que a gente está pensando nisso. E hoje eu tenho uma convidada muito, muito especial, que esteve presente na minha vida, nas minhas descobertas, que me fez pensar um monte de coisa. E eu acho que por trás de processo, ninguém mais para falar de processo de criação do que a professora doutora Lúcia Leão, é a professora da PUC, coordenadora da pós-graduação em comunicação e semiótica. Eu não vou falar o currículo dela inteiro, porque isso é tomar a live inteira, mas é uma pessoa querida, incrível, maravilhosa, e a gente vai falar de dois temas principais, que não tem como entender a gamificação, a cultura digital, sem pensar em labirintos e sem pensar em hipertexto e hipermídia. Então, Lúcia, um prazer estar aqui com você. A gente está aqui para te ouvir. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Paula, tudo bom? Que alegria, muito obrigada por esse convite, a alegria é minha. Assim, encontrar o Gabriel, encontrar esses alunos seus, que, sei lá, parece que a gente é tudo uma família, né, Paula? É uma sintonia, e isso é maravilhoso. Estou muito feliz de você ter me chamado para falar de labirinto e hipermídia. Até comentei com você que recentemente eu estou revendo esses conceitos, né? Porque minha pesquisa mesmo de labirinto e hipermídia começou no doutorado. Isso foi em 94, eu finalizei em 97. Então, faz bastante tempo, né? Muito. E na época a ideia de trabalhar com labirinto é porque eu tinha muito interesse em mitologia, em arte e arquitetura, e também estava programando em hipermídia. Na época, a gente falava muito em hipermídia. Foi a época em que começou, aqui no Brasil nem tanto, mas fora do Brasil estava tendo uma passagem do hipertexto para a hipermídia. Aí não sei se você quer que eu já fale, se você quer perguntar. Não, eu acho que é importante, só colocando isso, eu lembro que eu te conheci, eu lembro que foi em 99, você estava lançando o seu livro, que foi um livro que para mim foi, né, uma descoberta. Eu lembro que foi num congresso que estavam os maiores nomes da arte e tecnologia, estava Eduardo Cáquio, né, tava um pessoal muito doido, assim, muito transgressor mesmo, assim, que deu um nó na minha cabeça. E eu lembro dessa, né, de eu ter pego o seu livro, o Gilberto Prado né, me apresentou você e você me ofereceu o seu livro. Eu falei, gente, era isso que eu estava precisando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa imagem do labirinto, do imaginário. Conta um pouco para a gente, né, como é que... E a complexidade, a polissemia disso. Conta um pouquinho para a gente disso. Que legal, né, Paula? Essas lembranças são tão importantes. A gente está vivendo uma época, acho que a pandemia está nos ensinando a dar valor à história, a valor a refletir sobre o que faz sentido, o que não faz, né? E conforme a gente conversou, a hipermídia hoje ela faz parte do cotidiano de todos nós, né? Se naquela época era uma coisa restrita a laboratório, eu participava de um laboratório de criação, então eu ficava lá programando os links. Inclusive, o primeiro exercício que a gente fez era em linguagem de programação, até chegar no Toolbook, que seria um livro com links, né, até um nome book, para fazer a analogia de livro com links. Nesse período todo, o que eu percebi é que a hipermídia ela está meio que desapercebida. É como se ela tivesse tão na nossa cara que a gente não parasse para ver.
E talvez a gente que está aqui fazendo pesquisa, pensando game, pensando processo de criação, a gente tem que ver aquilo que ninguém está querendo ver, né? Eu falo que às vezes o mais perigoso é a gente ter uma postura de entendimento ou por preconceito ou acomodado, de que a hipermídia é simples. Ela não é simples, porque ela é uma matriz de linguagem que interconecta textos, imagens visuais, imagens sonoras, animações e interatividade. Hoje, na nossa lista, né, de discussão das pesquisadoras que você me introduziu, eu vi um lindo infográfico que falava disso, né, o que é cibercultura, dando nome aos bois, porque as pessoas estão perdidas, né? Se cibercultura é mesmo uma cultura mediada por tecnologia, hoje a gente vive assim. Se a gente vai fazer uma compra, é usando a tecnologia, né? As tecnologias comunicacionais e informacionais. Se a gente vai ter uma aula, a gente utiliza essas ferramentas. Se a gente vai bater papo com um amigo que está no outro país, a gente utiliza. Então, sabe, a hipermídia, ela está no nosso cotidiano. E a gente tem que parar para pensar nela. Principalmente os professores, porque essa é a nossa realidade atual, né? Com certeza. E isso é uma coisa que me preocupa bastante, Lúcia, porque eu percebo isso. Olha, eu lembro que desde que eu comecei a dar aula de informática educativa, lá para os anos 2000, né? Assim, o que eu trabalhava com os professores, eu lembro assim, com PowerPoint, com as coisas, mas era como construir links, o que é hiperlink, como conectar coisas, como fazer camadas de texto, imagens, e assim, era algo que eu falava assim, gente, vocês aprendendo isso, vocês vão fazer qualquer coisa. E eu acho que hoje ainda a gente precisa ensinar isso, ainda falta perceber todas essas, que isso está na base de tudo, isso está na base de como, porque aí você sabendo olhando, enxergando as camadas, os tipos de mídias, as multimodalidades, as interatividades, você constrói qualquer coisa, você se torna construtor. Né? E você falou algo que eu até me emocionei, porque outro dia eu estava dando uma palestra sobre hipermediação do cotidiano, e eu falei, temos que voltar para aquele livro, para aquele texto do Bush, que é como a mente funciona. Nossa mente é associativa. Hiperlink é fazer associação. A psicanálise sabe disso, os sonhos, né? Então, toda essa mentalidade multilinear, e eu adoro insistir nisso, não é não linear, é multilinear. Porque não linear substituiria todas as linhas para uma outra relação, uma relação sem linhas, né? Então, quando a gente fala em hipermídia, a gente está falando em multilinearidade. São várias linhas, associações que a gente constrói, como a gente está construindo agora. Você falou, e eu lembrei do Vannevar Bush, esse famoso texto usado até hoje nas pesquisas de neurociência para desenvolver a questão como nós pensamos. Se a gente está num bate-papo gostoso, a gente não segue uma sequência linear, né? A gente faz vários hiperlinks, ou seja, várias linearidades. O hiperlink, ele é o salto. É uma associação não tão provável, mas que te leva para uma profundidade, ou te leva para uma associação, lembrando dos sonhos, não é? Todo o desenvolvimento da psicanálise deriva da ideia de associar imagens com conteúdos arquetípicos. Então, a hipermídia, ela é uma linguagem que trabalha nesse sentido. E é por isso que a gente fala em navegação. A metáfora continua valendo. Ninguém entra na internet de forma linear. A gente entra para navegar, né? O Google continua lá. Enfim, o que é o Google? Ele não é um mapa. Ele é pior que isso, ele é uma bússola. No sentido que ele já nos coloca onde é o nosso norte.
E, a partir daí, exclui várias associações. Um pesquisador não pode nunca ficar só nos resultados do Google, da mesma forma que o professor não pode ficar no conteúdo da aula. Ele tem que promover um link com a sua classe, né? Tentar encontrar um ponto de bate-papo, quer seja por seriado, quer seja por notícia, quer seja por game. Então, a gamificação significa o professor se abrir para essa multilinearidade hipertextual, né? No sentido de que textos diferentes se combinam. Incrível você falar dessa questão da... uma vez eu lembro, a primeira vez que eu falei sobre hipermídia, numa palestra no Senac, eu falei, gente, mas o nosso cérebro é hipermediático. E essa questão das conexões, e aí que está o segredo, assim como o nosso cérebro, que tem valoração para as conexões, elas se formam, se fixam ou se desfazem, né? Eu adorei essa questão da multilinearidade, muito importante, e a gente entender que essas conexões que formam as redes, que a gente está sempre em rede, elas têm pesos e valores diferentes. As conexões, elas podem se fortalecer ou se desfazer, né? Então, tudo isso vão dar construções de diferentes naturezas, e é importante a gente falar sobre isso para a gente entender a complexidade, né? A gente olhar a complexidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais e aprofundasse, acho que essa questão da imagem, do imaginário, assim como eu também me inspirei em você para falar dos labirintos e para pensar, eu para falar da lógica do design educacional, para construir labirintos já com uma intencionalidade pedagógica, eu queria ouvir muito, porque acho que essa questão do imaginário do labirinto, dos vários tipos de construção que a gente faz com essas hipermídias, né, e da questão mitológica, eu acho que pode nos ensinar muito. Então, por favor. Muito obrigada, Paula. Falar de labirinto é um motivo de muita alegria para mim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as imagens, elas organizam o nosso entendimento de mundo. Então, entender o labirinto como imagem de complexidade é um desafio, porque no senso comum, a gente associa labirinto à prisão, né? Mas se a gente voltar para uma narrativa mítica, como, por exemplo, a própria narrativa de Teseu, onde Dédalo construiu um labirinto, mas o labirinto que Dédalo construiu, ele inicia como esconderijo, para esconder a vergonha, no caso, né? A vergonha ali é o Minotauro, mas, enfim, acho que não dá tempo de eu explicar todas essas nuances. Mas o que eu quero colocar é que o labirinto, a primeira característica é que ele é polissêmico, que significa que ele tem vários sentidos. O primeiro sentido dele é incorporar as contradições. Então, o labirinto, ao mesmo tempo que ele é esconderijo, ele se transforma em prisão. Ao mesmo tempo em que ele é prisão, ele se transforma em revelação. Então, ele vai sendo um sentido que se transforma no decorrer da narrativa ou da jornada, né? Uma outra coisa importante é que no labirinto a gente tem tanto o tempo quanto o espaço. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o não-tempo e o não-espaço. Porque é o espaço que se desdobra ao caminhar, não é um espaço pronto. Existe o espaço do arquiteto que desenhou o labirinto, que seriam, sei lá, todos os sites imagináveis, todos os aplicativos, plataformas da internet. Então, a gente não teria mais um arquiteto, mas sim esse coletivo de seres humanos, tecnologias, softwares e robôs também, né? Inteligência artificial. Então, esse grande labirinto a gente não percorre inteiro, a gente percorre por caminhos que têm a ver com essas redes que você falou. As redes são afetivas e transitórias. E elas, muitas vezes, elas vão sendo construídas de forma coletiva. Então, assim,
você está acompanhando, você tem uma lista, como a gente tem, né, lá no WhatsApp, alguém indica um filme, aí você entra no Google para ver o filme, cai na Netflix, da Netflix você vai para o YouTube, enfim, tem todo um percurso que iniciou de um bate-papo, né? Aí, como ele é esse monte de oposição, ele é um paradoxo, ele se torna também uma imagem do complexos, é exatamente no sentido de Edgar Morin, complexos como aquilo que é tecido em conjunto. Então, vamos ver também uma segunda característica importantíssima dos labirintos, que é a presença na cultura da humanidade, né? Por incrível que pareça, labirinto é uma imagem que permanece em todos os períodos. O que muda são os estilos dos labirintos, porque os labirintos realmente não têm um tipo só. A tipologia, segundo o meu estudo, não é? Que eu fiz lá na época do doutorado, esse eu terminei em 2001, existe, na tipologia dos labirintos, a gente tem um labirinto unicursal, que é aquele labirinto que não tem escolha, você entra, você fica se perdendo, faz parte do interesse, né? Como tem, por exemplo, as escapes, né? Os escape rooms. Então, você tem que se perder para que faz parte do exercício, você está buscando algo. Toda pesquisa, eu falo isso, que eu adoro dar uma disciplina na pós-graduação, que sou professora lá na pós-graduação da comunicação e semiótica, né? Que se chama Seminário de Pesquisa. É a disciplina de fazer projeto. E eu falo, fazer projeto é se perder primeiro no labirinto. Se permitir fazer brainstorm, sabe? Sem autocrítica exagerada, propondo esses hiperlinks, essas associações. Aí a gente entra num segundo tipo de labirinto, que é diferente, que é o da bifurcação. Então, é um labirinto que, se você entrou à esquerda, você vai encontrar determinadas situações. Se você entrou à direita, vai para outras. Isso significa o quê? Que é mais ou menos como a nossa vida, quando a gente tem que tomar uma decisão, né? Qual é a decisão? Vou dar uma aula hoje, vou começar com uma poesia, será que isso vai me levar aonde? Não, vou começar a aula dando uma explicação sobre o exercício. Então, essas decisões determinam caminhos diferentes, né? Elas são possibilidade e escolha, porque nesse labirinto que eu chamaria de bidirecional, né, que tem bifurcações, as escolhas elas se completam, mas elas não coexistem. E o terceiro labirinto é o rizomático, que é esse que a gente tem nas nossas experiências com plataformas, como YouTube, a própria pesquisa em rede, na qual a gente de uma rede cai em outra, ou seja, os pontos estão todos interconectados, sem necessidade de ter um centro único, e qualquer ponto se torna o centro de uma nova aventura. Então, esses seriam os três modelos. Então, se a gente pensar assim, tem um labirinto desde a época, aqui eu até anotei, olha, da Idade do Bronze. Já tinha imagem do labirinto nas cavernas. E aí a gente olha aquelas, são espirais, né? Um labirinto desse tipo unicursal, que lembra muito, tem uma semelhança com a imagem do cérebro, uma semelhança com a nossa impressão da nossa digital, e outros órgãos, como o próprio ouvido humano. Então a gente se pergunta, mas por que será que o homem das cavernas, né, da Idade do Bronze, estava fazendo essas imagens? O que ele estava querendo entender? Né? Será que era um modo dele compreender melhor aquilo que era confuso? Será que era também uma maneira de expressar uma perplexidade diante das circunvoluções, que são essas voltas, às vezes de muitas naturezas? Então, assim, está lá. Se a gente continua, na Idade Média, as bibliotecas são labirintos, porque era para esconder, né? Estou pulando a Grécia, porque eu acabei de falar da narrativa mais conhecida, que é de Teseu, mas tem um monte de labirinto na Grécia, que não dá tempo de falar de tudo. Mas na Idade Média, a gente vai ter labirintos nos solos das igrejas, em mosaicos. E são labirintos abertos. Então, parece que é fácil escapar, mas não é.
porque aquele labirinto é um exercício de meditação. Eu até cheguei a afirmar isso na época, não sei se você lembra, que seria a primeira navegação virtual, virtus compreendido como espaço do pensamento, onde se alcança um estado de consciência alterada. Então, esses labirintos de solo de igreja era uma viagem que preparava o discípulo, né, o jovem iniciante, a se encontrar com essa espiritualidade superior. E seria também um substituto ou uma preparação para essa peregrinação à Terra Santa. Então, ficava lá, recitando as preces, andando, né, naquelas voltas dentro do templo. Então, imagina aquela vivência dentro de uma espiritualidade, né, que é a imersão, como a gente sabe, todo jogo, tem a ver com consentimento. Então, o consentimento que o discípulo está crente de que, ao rezar, ele vai alcançar esse estado de iluminação, né? Semelhante a isso, a gente tem as mandalas no Oriente, que são imagens para meditação também. Depois a gente vai ter os labirintos de jardim, né, que até hoje a gente vê. Outro dia, Paula, fiquei encantada, eu encontrei um documentário que mostra esses labirintos em várias partes do mundo. É um jardineiro que viaja para mostrar jardins e agora ele está mostrando os jardins, os labirintos de jardins. E muitos meus alunos perguntam, mas Lúcia, para que servem esses labirintos, né? Só para a diversão da corte? Sim, era para a diversão da corte, tinha uma brincadeira meio que de esconde-esconde, se perder, mas também tem um sentido meio que oculto aí, que eu acho que tem muito a ver com a educação, que era simular as complexidades da vida fora do jardim. Porque o jardim, né, esses castelos que tinham esses labirintos, era um local de aprendizado, de estudo, tal como já fazia Sócrates na Grécia. Então, era uma espécie de ensaio, né, simulação como treino, como possibilidade de descobertas. Então, perceber ali algumas reviravoltas que a vida pode dar, enfim, tinha toda uma questão metafísica por trás desses labirintos e que era profundamente pedagógica. Depois eu continuo falando de labirinto, você pode falar aí. Eu acho que é incrível, acho que você trouxe elementos que têm tudo a ver com o jogo, com gamificação, com o processo de criação, essas questões iniciáticas, as questões de imersão, as questões de você alterar o estado de consciência para a pessoa perceber outras coisas, né, de simular situações da vida. Então, tudo isso tem a ver com como você vai construir esses labirintos. Eu só quero dar até uma falada aqui. Tem um monte de gente incrível aqui que está acompanhando a gente. A professora Anise está aqui, professora Anise Pelão está aqui. A gente estava falando dela agora. Então, aqui, então ela falou assim, que é um exemplo do pensar complexo, a ponte com as neurociências é básica. Sem a sinapse não há vida, o pensamento linear nos limita demais. Então, ela está colocando o quanto essa ideia de multilinearidade ela é fundamental, né? Então, acho que está... lógica, né? Ela é com certeza, com certeza. Todos os seres vivos estão em rede, é uma rede da vida, e que prazer estar com a Anise. A gente tem que marcar outro encontro para poder bater papo. Com certeza. O primeiro encontro com ela, que foi um presente que eu devo a você, né? Foi maravilhoso, muito estimulante. Eu tenho um prazer que, assim, na minha banca de doutorado, eu tive você, tive ela, tive Marceira Santos, que foram encontros incríveis, que eu tive o prazer, né? Então, continuando a falar dos labirintos, quero saber mais, porque está muito emocionante isso aí, a gente está tendo 1000 ideias aqui da gamificação. Continue. E voltando para a própria ideia de aula, de planejamento, de interação, pensando que as aulas estão ocorrendo nesse ambiente que é remoto e, ao mesmo tempo, envolve questões também
da própria moradia, né, do aluno. Eu tenho tido essa experiência, até a Edmeia, que também é uma amiga que você me apresentou, não é que eu já a conhecia, mas que eu fiquei mais próxima por seu intermédio. Ela pediu para eu falar um dia das experiências que a gente está tendo lá na PUC. Uma coisa que eu notei é que trazer o fora e o dentro, o que é casa, para o que é aula, o que é vivência pessoal, para o que é vivência coletiva, transforma a relação da sala de aula. É uma ecologia que se vivifica quando você incorpora os afetos do morar, né? Então, se antes a gente pensava, eu volto para o Foucault, né? Se Foucault falava da escola como um espaço disciplinar, onde as coisas tinham que ocorrer dentro de determinadas regras instituídas, que são os regulamentos, os regimentos das universidades e das escolas, agora a gente está tendo que reinventar isso. E o regimento tem que ser o regimento do afeto, aquilo que aflora, a partir, às vezes, de uma observação, assim, às vezes você está dando uma aula, alguém fala, nossa, eu vi que você tem aí uma bonequinha, tal, meus alunos que gostam de game, todos têm os bonequinhos, não é? É uma forma de trazer o afeto do game para a materialidade do quarto, né? E aí, com isso, se desenvolve uma reflexão extremamente rica sobre aquele personagem. Por quê? Porque eles têm já um link. Então, voltando para o hipertexto, estabelecer um vínculo com o aluno. O vínculo nunca é o conteúdo. O vínculo é a memória vivida, é a história de vida daquele aluno, né? E daí o aluno construir essas redes com os seus colegas, né? Eu sei que eu sou meio utópica de falar isso, mas funciona. Então, ao invés de ficar reclamando, eu falo muito isso, né? Não adianta você preparar uma aula show se você não escuta, se você não observa, se você não olha. E aí vem, talvez, o labirinto mais importante de todos, né? Que está lá no Borges, que é o labirinto como aquilo que é construído na vivência, e o qual você pode recontar, né? O relato, a narrativa, o partilhar. Esse é o labirinto que realmente transforma não só a vida da pessoa que conta, mas daquele coletivo que está compartilhando, né? Esse labirinto a gente está vendo surgir em várias iniciativas. Eu até fiquei preparando aqui o bate-papo, assim, pensando em bons exemplos, e eu lembrei de um projeto que está acontecendo na PUC, que se chama Os Inumeráveis. Eu acho que eu contei para você, né? Que o pessoal, os alunos do jornalismo estão indo atrás de histórias de vida, fazendo reportagem mesmo, com pessoas que morreram do Covid, mas que não são famosos, né? Então ele está conversando, os alunos estão conversando com parentes, amigos, para contar essas histórias, para mostrar que o ser humano nunca é número, né? Ele sempre é uma rede viva com outros seres humanos. Então, é um projeto, ao mesmo tempo, intenso, que afeta, a gente fica emocionado, mas ele é de uma potência, né? Ele nos afeta no sentido de trazer vontade de compartilhar o valor das vivências, das histórias, né? Que eu acho que é esse labirinto do relato, né? Nossa, incrível, porque assim, quando a gente faz as nossas propostas de narrativa, das gamificações criativas que a gente tem feito, como encaixa com tudo isso que você fala, né? Com a questão de que a gente fala, né, da narrativa descoberta, que tem a ver com a memória, da narrativa inventada, né, que a gente cria a partir dos links que a gente faz, das narrativas negociadas que a gente conta junto, das narrativas vivenciadas e depois das narrativas compartilhadas, que depois da vivência você reconta aquilo, né? Aquele texto, quando o Pierre Levy ele fala os diversos características, né, do hipertexto, tal. Uma das coisas que eu acho fundamental e que eu acho que tem a ver com o ensino online, tal, que eu acho que é uma potência, que é a recursividade, é você poder recuperar o processo, que tem a ver com mapear, que tem a ver com a Ariadne, que
Então, essa ideia do mapeamento, da gente poder perceber o que a gente aprendeu, perceber o que a gente viveu, poder rever isso e poder cartografar isso. Então, outra coisa que eu acho incrível da sua experiência e da sua, né, é isso, de pesquisa, é a gente aprender a cartografar as coisas, né? Então, e eu acho que isso tem tudo a ver com labirinto e complexidade também, não é, Lúcia? Não é por acaso que o mito do Dédalo, mesmo que a gente estava contando, o próprio arquiteto vai ser prisioneiro da sua criação. E a escapatória que ele resolve é um artifício, é um engano. Tem um autor que até comenta que seria um ato não corajoso, né? Porque como ele conhecia a complexidade, ele achou mais fácil escapar. Ou seja, entre aspas, um truque para não ter que resolver o labirinto, que ele sabia que era bem complexo. Mas, então, a nossa outra alternativa, que não seria essa, né, do truque, seria a alternativa de tecer histórias. E os amigos são fundamentais. Por isso que a gente está vivendo hoje, a gente só está podendo viver porque a gente se conhece, porque a gente tem história tecida juntas. Então, a roda, a conversa, que é base, né, de todo o ensinamento, toda a visão pedagógica que parte de uma postura mais humanista, ela respeita a roda, né? O conversar para tecer memórias. E aí a gente teria por aí um caminho de construção também do aprendizado. Né? E quando eu falei no comecinho que a gente está vivendo uma hipermediação do cotidiano, eu acho importante a gente frisar isso. Por quê? Porque até então parecia que a hipermídia, internet, então o pessoal sempre colocou como algo fora, né? Tem a ver com acesso, enfim. Tem a ver até com Wi-Fi. Muita gente, a gente fez várias pesquisas assim acho até que você que me passou, não foi, Paula, alguns dos resultados? As pessoas associam o ciberespaço à internet. Você lembra dessa? Foi uma pesquisa antiga, mas muito bonita. E não é só isso, né? É também você lembrar que você pode estar ali num bate-papo numa sala. É também você saber que você vai receber e-mail de uma pessoa querida. Agora, na pandemia, são as festas do Zoom, os encontros em família, até uma troca de áudio. Eu falo que é hipermídia. O pessoal fala, o WhatsApp é hipermídia? Eu falo, né? Porque quando você é capaz de deixar um texto ou esses gestos, ou mesmo uma mensagem gravada ou um vídeo, esses gestos são gestos que colocam a organização da sua vivência com aquela pessoa, com aquele grupo, numa documentação. Então, a ideia da estética do arquivo está toda presente. Então, você pode ter listas que você mesma cria. Então, o WhatsApp hoje, ele tem sido, no Brasil, reinventado e ressignificado. Porque os brasileiros são muito criativos, né? Então, a gente usa de um jeito não previsto. E, com isso, ele tem sido uma ferramenta para a construção do conhecimento. E não só para a troca de besteira, como as pessoas adoram falar, né? As pessoas só usam a tecnologia para desinformação, para fake news, para transmitir esse tipo de coisa. Sim, é possível usar para isso, não vamos negar, mas o uso depende dos interesses, dos valores daqueles grupos que estão usando, né? Então, a hipermediação do cotidiano, ela também tem a ver com objetos inteligentes, crescimento do uso e do aprendizado dos assistentes virtuais, né? Até sobre isso eu estou orientando a pesquisa da Roseni de Moraes, que é uma aluna maravilhosa. Eu aprendo muito com ela está trazendo coisas que a gente se emociona de ver. Emociona no sentido do afeto, da alegria, né? Porque a gente fala, nossa, quanta coisa curiosa, porque está fazendo rever o nosso próprio estar no mundo. Agora que você vê um assistente ali te propondo atividades, a atitude do assistente se torna um aprendizado para vocês também se espelhar, né? Ele está tentando aprender alguma coisa, porque a gente não, né? Então, assim, parece que é um convite a uma postura mais humilde, de resgatar procedimentos, né? Enfim. Interessante, você colocou essa questão
do dentro e do fora, né, dessa questão da casa. Eu vejo, por exemplo, o WhatsApp tem muito isso. Eu acho que é o labirinto que entra para a gente também, né? Porque ele chega. E eu vejo isso, as pessoas agora estão esperando o desafio vir, né? Antes elas entravam no labirinto, agora os labirintos chegam, né? Os desafios chegam e as pessoas ficam, né, tentando. Então, aqui, né, a gente tem várias pessoas aqui elogiando, mandando lembranças, muita gente aqui, Lúcia. E a Ana Cláudia Loureira, ela coloca aqui, mapear relevâncias dentro do hipertexto e construir narrativas que interlaçam significados das informações mapeadas. Essa ideia da gente perceber as relevâncias, né, de colocar, de cartografar os significados, de destacar, e a gente perceber, né, como a gente se projeta, como a gente constrói, né, e como isso é importante. Eu sinto, né, eu tenho trabalhado muito isso de fazer emergir do coletivo, né, usando o design, né, as pessoas explicitarem os processos, e depois a gente mapear o que esse coletivo diz, o que emerge do coletivo. Isso é muito importante, a gente aproveitar a inteligência coletiva, né, isso é fundamental. E para a gente aproveitar isso, a gente tem que fazer boas cartografias, boas explicitações. Né, eu acho que são coisas que a gente tem que trabalhar no ensino, né? Como é que a gente dá visibilidade para o... Você falou da gente conversar, mas como essas conversas, elas podem... né, a gente pode mostrar o que foi, né, registrar, né, de várias formas, que a gente possa depois navegar nessas conversas, recuperar. Estão falando, graças a Deus, isso vai ficar gravado para eu poder rever. Alguém falou aqui, né? Então, assim... E eu acho que isso é muito... E eu acho que essa questão do ficar gravado, eu acho que isso é muito especial, né? Né? Da gente poder revisitar, da gente poder voltar. Então, acho que são questões muito importantes, né? Um exercício muito legal de fazer quando a gente está aqui, né? E que também faz parte das nossas estratégias de pesquisa no cotidiano, tem a ver com a partilha dos links, a partilha de artigos, partilha de imagens, e todos esses aplicativos que se baseiam nisso, eles são às vezes vistos como viciantes, e eles são viciantes, por quê? Porque faz parte da nossa natureza humana trocar, né? O Deus Hermes, não é o Deus da comunicação, ele faz parte da nossa psique. Então, você achar uma imagem, você gostar da imagem, poder compartilhar com outras pessoas. Até um tempo atrás, a gente fazia isso muito pelo Pinterest, né? Que é realmente com painéis que você vai colecionando imagens. Hoje, muita gente faz isso com o próprio WhatsApp, pensando na inclusão, porque isso é um outro problema. Né? Tem plataformas que são mais difíceis para pessoas de terceira idade, pessoas que estão entrando agora nessa era digital, né? E o WhatsApp é muito simples, porque você copia o link e manda para lá, e fora que ele é instantâneo. O próprio Instagram também acaba sendo muito útil para esse tipo de comunicação, então eu já sei que a Paula se interessa por labirinto, acha um labirinto, eu mando para ela, né? Mensagem direta. Então, isso gera um estar junto que é quase que uma presença fora do tempo e espaço, porque você sabe, né? Quando você recebe uma indicação dessa, eu que nem agora estou pesquisando muito as plantas, né? Inclusive estou trabalhando com ecologia das mídias, e como as mídias uma alimenta a outra, pensa na quantidade de mensagem que um seriado produz, ou um videogame novo, ou seja, é uma ecologia, não é só o game que produz, né? É toda uma gamificação que vai pelas bordas, por outras redes. E então eu acabei fazendo um monte de novas redes com botânicos, com cientistas, neurocientistas sim também, neurobiólogos, tem uns pesquisadores de inteligência das plantas. Então, assim, é como se eu tivesse entrado num outro planeta,
porque eu já tinha uma rede muito grande na área de arte, tecnologia e hipermídia. De repente, eu descobri redes assim, e são enormes, né? Uma visita a um país que a gente chamaria assim, estrangeiro para mim, né? Eu sei que você é formado em biologia, então talvez para você não fosse tão espantoso, mas assim, a hora que você começa a desbravar, você fala, nossa, que mundo infinito é esse? Eu não conhecia, e ele sempre existiu. Outro dia a gente está montando um texto novo lá sobre o tema das constelações, né? Constelação tem tudo a ver com labirinto, porque a própria ideia das constelações, das estrelas, a organização, a cosmovisão dos céus, ela inicia com uma tentativa de dar uma ordem à complexidade, que é um exercício de produzir imagem, como a gente falou lá da Idade do Bronze, né? Então, as constelações, quando a gente olha para essas representações antigas, Idade Média, Renascimento, como tudo isso foi sendo mapeado, né, cartografado, a gente vê o interesse, a intenção de mostrar relações, que não se sabia muito sobre cada uma das entidades celestes, mas se sabia das relações de proximidade, de distanciamento. Então, o estudo das cartografias passa também pelo estudo das imagens do corpo humano, das imagens do cérebro e das imagens do céu, né, das constelações. Muito legal. E isso, assim, eu acho que o que é muito importante no seu trabalho é justamente isso, você trabalha com essa relação das imagens com a complexidade, como a gente faz os processos criativos para, né, construir as complexidades. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está buscando nessa iniciativa que a gente está trabalhando, né, que na verdade a gente se juntou, é um grupo que a gente se juntou, porque se fala em gamificação muitas vezes de uma forma redutora, de uma forma reativa, e a gente tem que mostrar que o mundo é mais do que isso. O mundo, a gente tem que jogar com a complexidade, é brincar com ela, para a gente poder desenhar desafios e aprender com os desafios a lidar com a complexidade do mundo, com a complexidade da vida. Então, a gente está batalhando nesse sentido, né, para trazer para o ensino essa lógica complexa de uma maneira mais vivencial, de uma maneira mais, né, sistêmica, de uma maneira... Então, acho que por isso que eu acho que é muito importante a gente falar como a gente faz essas construções e como é que a gente faz essas conexões. Então, é muito bom te ouvir, e eu acho que essa ideia agora das plantas é um outro capítulo, né, de como, porque isso tem a ver com a vida, né, de como a vida vai achando caminhos, né, diversos. Para se reinventar, para sobreviver, né? Exatamente. E, Paula, essa coisa da hipermídia no cotidiano, a gente pode dar vários exemplos. Agora que eu lembrei de alguns que eu tinha elencado aqui. Por exemplo, essa coisa da agenda, as agendas que as equipes criam, o uso de plataformas colaborativas. Isso também é uma hipermediatização do cotidiano. Quando a gente escreve artigo junto no Google Drive, né? Porque você vai escrevendo e aquilo já está linkado com o arquivo que outra pessoa também está mexendo. Por exemplo, quando a gente constrói mapas conceituais, mapas de palavras, essa ideia de constelação é muito útil no início de um projeto de pesquisa. Você poder jogar as palavras ali e daí você começar a organizar as relações entre os conceitos que você quer explorar. Isso também é um exercício de hipermídia, né? Outro dia eu estava fazendo exercício desse com a minha classe e a gente incluiu música, trecho de filme, poesia. Por quê? Porque eu falei, gente, vamos sair do óbvio. Vamos descobrir relação que está oculta. O pesquisador, ele não é alguém que faz uma organização do que todo mundo já sabe, né? Porque hoje a gente precisa mais do que nunca de espíritos aventureiros. E essas aproximações ajudam muito, né? Elas trazem
descobertas, revelações, essa coisa da música, por exemplo. Às vezes, eu sempre comento que um dos livros que mais me ajudou, inclusive que me deu coragem para fazer o meu mestrado e depois o meu doutorado, foi aquele livro do Douglas Hofstadter, que ganhou o prêmio Pulitzer, né? No qual ele associa a pintura, o desenho, a arte gráfica do Escher, com os teoremas de Gödel, com o processo de criação de música de Bach. Então eu falei, olha que incrível, o cara fez isso, ganhou o prêmio, então eu posso fazer isso na academia. Ainda não tinha uma sistematização desse método, porque a academia ela é ainda muito engessada por metodologias que são consideradas convencionais, né? A própria ideia de cartografia, do jeito que a gente usa, ela não é um fim, ela é um meio de produzir conhecimento. Então, muitas vezes, eu até brinco, pode amassar e jogar fora. Né? Não jogue se você vai falar do seu processo de criação, mas, assim, o objetivo não é fazer um mapinha das relações, é você, ao mapear, perceber links ocultos. Então, você está navegando na hipermídia de novo. Né? Eu acho que isso é muito legal. E essas relações que vão surgindo também por imagens. As imagens, quando eu falo imagem, não estou falando só imagem visual, né, Paula? Só para lembrar, não sei quem está nos assistindo. Eu não consigo ver ninguém, tá, gente? Eu estou aqui concentrada nessa plataforma. Mas uma coisa eu falo, tem imagens sonoras, imagens táteis. E aí, Paulo, eu lembrei de uma atividade que a gente fez juntas, você que nos convidou para visitar aquela exposição do Leonardo da Vinci. Foi uma exposição totalmente hipermídia, porque os objetos eram hiperobjetos. Tinha os links. Você lembra dessa exposição, né? Lembro. E, inclusive, Lúcia, a primeira vez vocês foram comigo e eu fiz uma proposta, e eu lembro que a gente tentou navegar no processo de criação do Leonardo, então, a partir das imagens relacionadas com a bioarquitetura, né, com o processo, e tinha vários processos de criação, e a gente discutiu isso. A partir disso, eu fiz um jogo naquela exposição, e depois, a coisa mais incrível que aconteceu depois, é que, ao testar o jogo, eu convidei um grupo de crianças, de adolescentes, né, para testar, e eles tinham que reproduzir aquelas obras com acessórios robóticos e tudo mais. Depois, 3 meses depois, esses adolescentes fizeram seus próprios jogos, revisitando aquela proposta, e eles pediram para testar. A professora dele está aqui no chat, e assim, foi um início de uma grande amizade. Depois, a partir disso, ela criou a escola de aventureiros. Essa experiência se desdobrou tanto, né? E eu acho que é isso, a gente poder navegar na imagem da exposição, perceber, e aí, nisso, eu criei uma mecânica intencional para ensinar, né, depois, no jogo que eu fiz, e os alunos, as crianças, perceberam a mecânica, só que eles pegaram o repertório deles e reconstruíram, e eu reconheci a mecânica, só que no repertório, não foi incrível. Eles fizeram assim, uma coisa super organizada. Então, assim, ela está falando que nunca mais foi a mesma depois dessa experiência. Não. E acho que uma aventura de encantamento e descoberta, né? E, Paula, hoje a gente está vendo que, com a pandemia, as pessoas estão tendo que visitar museus sem sair de casa. Imagina quantas coisas você aprendeu desenvolvendo essas experiências com seus alunos, com os grupos, e quanta coisa isso não seria útil, porque vários dos projetos que eu entro são lastimáveis. Tudo bem que eu sou muito crítica, eu concordo, eu confesso, eu assumo esse meu lado. Mas, gente, com a hipermídia dá para fazer coisas que vão desde um relato sobre aquela obra, né, links com análises das obras, até os esboços, as maquetes. Então, assim, essa hipertextualidade que toda obra de arte tem, que todo museu deveria valorizar para mostrar as camadas, né?
não está sendo explorada em vários dos projetos que eu visitei. Eu fiquei bem frustrada, inclusive. Eu até gostaria de compartilhar um projeto, não sei se você teve a oportunidade de ver, o projeto produzido pela professora Lilian Amaral, com Hélio Sherman, que chamava Toque, e era um projeto que as pessoas tinham que tocar as imagens, e ele teve que virar virtual. Então, a gente eu vou marcar aqui. Depois eu passo o link, agora tá fora do ar, mas eu passo o link para você visitar. E aí a gente teve que criar alternativas para as pessoas tocarem. Como é que a gente fez? Então, a gente fez com 3D, a gente fez imagem das pessoas tocando na hora, a gente fez assim algumas formas das pessoas visitarem de diversas camadas. E essa ideia de trabalhar por camadas, né, e com essa relação que eu tenho desenvolvido bastante, também com essas parcerias com a professora Lilian Amaral, das camadas nos espaços urbanos. Então, por exemplo, eu tenho agora, eu aqui em Lisboa, eu fico fotografando os elementos da rua, eu saio e eu também fico nos labirintos de Lisboa aqui, tá? E eu fico olhando e assim, meditando a minha meditação. Eu fico meditando e percebendo as camadas de interação. É a minha visão já hipermediática para o urbano, então, assim, e que a gente faz muito jogo com essa interface, com o físico, né? Jogos pervasivos e tal. Então, essa questão de perceber as diversas camadas e como conectar hoje o físico com o virtual, como a gente se reconectar com a cidade. A professora Lilian fala que o importante agora é como é que a gente se reconecta com o físico, com a escola. E memória também, né? Porque acho que outras pessoas podem estar trazendo esses relatos, porque aí tem uma construção coletiva, colaborar. E a Lilian também gosta dessa experiência coletiva, né? Exatamente. Então, assim, tem muito essa questão de, né, como é que a gente constrói essas memórias no coletivo, né? Como é que a gente emerge as histórias. Então, você falou uma coisa muito bonita agora. A importância da cartografia não é fazer um mapinha, né? Né, de fazer as relações que já são óbvias, mas muitas vezes fazer emergir aquelas que estão ocultas, né? Aquelas que foram enterradas, aquelas que foram, né? Então, acho que né? E fazer essas relações é muito importante, e é um aprendizado incrível. E eu fico vendo o potencial que a gente tem com tudo isso, e como é que a gente poderia olhar essas experiências, né, que mesmo a limitação da pandemia nos proporciona, mas como é que a gente pode criar outras formas, né, de interagir, se conectar com a cidade, com as pessoas, com as memórias, né? Então, acho que a gente tem um espaço para criar muito interessante. Então, Paula, eu lembrei, então, a gente estava falando dos sentidos do labirinto, né? A cidade como labirinto. Porque para o morador, você falou, eu estou aqui me perdendo nos labirintos de Lisboa. Lisboa, para você, hoje tem uma memória afetiva e os dias que você já está aí. É diferente de uma pessoa que mora na rua que você está, o cara que trabalha ali numa venda próxima. Então, essas memórias todas constroem esses labirintos. Então, a cidade como labirinto, ela também espelha uma cosmovisão, né? Que tem a ver tanto com o cotidiano, entendido como espaço de interação, ao qual todos nós fazemos parte, né? Acho isso também um conceito importante. O pessoal estava se perdendo aí no cotidiano, achando que o cotidiano não existiria mais porque não se sai para trabalhar, porque não tem a ida para a escola. Não, o cotidiano é algo que você constrói no seu dia a dia e se adapta de acordo com o que é possível, né? Então, esse cotidiano é aquilo que nos torna ritmo. Então, esse labirinto como ritmo, como essa memória vivida. Eu lembro muito da imagem dos dias da semana. A gente precisa de uma agenda, podia estar falando isso para um aluno em orientação. Se ele estiver ouvindo, ele vai estar rindo. A gente precisa de uma agenda do ano,
né, uma outra agenda assim que inclui outros anos, porque um doutorado demora 4 anos, enfim, né? Quando entra no mestrado, eu falo que tem que incluir 6, porque é um mestrado e doutorado, mas a gente precisa também de uma agenda dos nossos dias. Como que a gente interage com esse dia? O que a gente faz logo que acorda? Porque essa interação, ela é hipermediática, ela começa no corpo, e daí ela vai desde a hora que se pega um WhatsApp para se ouvir uma notícia, quando se abre o notebook, escuta uma música, e vai, abre a janela e vê a paisagem fora de casa. Teve um projeto que eu ajudei, dei consultoria, não fui autora, que era sobre as janelas, né? E a ideia era que todo mundo tirasse foto da janela, não podia ser do quarto, de onde quisesse, e postasse isso no Instagram e compartilhasse para essa rede, que chamava Janelas, né? E você precisa ver como as pessoas criaram um laço entre si. E assim, tinha janela que era uma vista assim comum, mas as mudanças no tempo daquela vista contavam uma história. Então, mesmo sendo a vista mais estreita, ou a vista assim apertada mesmo, o tempo com as suas diferentes luzes, né, os enquadramentos que a própria pessoa ia mudando, tudo isso contava uma história com índices, né, no sentido da semiótica, com pistas que nos mostravam atmosferas, ambientes e afetos do fotógrafo, né? Eu chamei todo mundo de fotógrafo, falei, olha, todo mundo vai ser fotógrafo agora. Ah, mas eu nunca fiz curso, tá? Não interessa, você vai tirar a fotografia. Então, assuma essa postura, perceba o que você é capaz de fazer. É um jogo, porque é um jogo de compartilhar, não tem ganhador, né? Mas vai ter muita descoberta. O jogo tem a ver com descobrir esse labirinto que é a cidade e em relação a você. Né? Então, é um labirinto de espelhos mesmo, não é o labirinto que está fora só, é o dentro vem do fora e o fora vem do dentro, né? A imagem nos olhando também. Foi muito legal esse projeto. Incrível. Então, ó, só daqui, né, da cidade como labirinto, do labirinto de espelhos, né, de como a gente muitas vezes, né, da ideia de o que está dentro, o que está fora. Então, aqui a gente teve uma conversa de vários elementos. Aqui, assim, então tem muita gente aqui agradecendo, dizendo que está aprendendo muito, dizendo as plataformas que compartilha, né? Uns o Instagram, a Fernanda aqui fala que faz essas conexões pelo LinkedIn, e aí todo mundo aqui contando as suas experiências. A gente vê se tem mais alguma questão que alguém gostaria de falar, e a gente já vai encaminhando, Lúcia, mas queria, né, dizer assim, o que você gostaria de dar de recado para essa turma da educação, dos games, que tenha, né, a gente tem essa perspectiva da aprendizagem mais criativa, dessa aprendizagem transformadora, né, como, ou mesmo, né, dos meus alunos que são designers educacionais, de pensar, né, de como a gente usa o design para a transformação social, porque eu acho que o design ele tem que pensar numa postura ativa. A educação não é receber, a educação é você, né, ter uma postura ativa diante do mundo, né? Então, como é que a gente constrói esses labirintos não como prisões, mas como espelhos, né? Como a possibilidade de aprendizagem, possibilidade de iniciação, né? Possibilidade de imersão, de experiência, tudo que você falou aqui para gente. Ah, legal, Paula, adorei sua colocação. Acho que para encerrar, a gente podia falar no labirinto como um mapa do cosmos, entendendo o cosmos na sua relação entre caos e ordem, né? Uma coisa que está o tempo todo em caos, ordenando e criando. Então, é uma poiesis contínua e inacabada. Então, se a gente quiser pensar a criação, vamos fazer labirintos como mapas dos nossos caos, né? Que, com certeza, essa cosmovisão dos nossos caos vão nos ajudar a descobrir coisas. Talvez a maior brincadeira, a melhor, vamos dizer assim, maior, parece que
tem uma coisa pequena, mas no sentido de despertar a potência do labirinto dentro de nós, na produção de conhecimento, né? Porque o primeiro conhecimento é o conhecimento de si. Então, é você fazer esse labirinto sozinho, rabiscando, sem vergonha, sem preocupação de fazer um labirinto incrível. Pode ser palavras soltas, constelações, como for mais fácil. Colagem, eu tenho muitos alunos que adoram fazer labirinto com colagens. A gente teve agora, recentemente, uma live sobre o novo livro do Leon Serva, né, que fez doutorado com a gente, sobre as fotografias de guerra, e ele usou muito Aby Warburg. Eu tenho estudado bastante o Warburg, né? O Warburg fazia painéis sobre temas, e ele ia lá na antiguidade buscar um tema. Entre os temas que ele usou, por exemplo, um deles era o tema do dedo de Deus, aquelas imagens que tem alguém apontando um dedo assim. Outro tema é o tema da decapitação. São imagens de fotos de guerra, né? Então, essa construção de painel fez com que o Warburg conseguisse organizar o entendimento, ele chamou isso de uma história da arte, né? Então, ao invés dele lidar com o labirinto só como loucura ou como confusão, ele organizou esses temas. Obviamente que é complexo, gente, não estou falando que é nada fácil, porque foram mais de 60 painéis que o Warburg fez, né? E, enfim, mas só dele achar essas ressonâncias, essas analogias, por exemplo, o primeiro mesmo que ele descobriu de ressonância é aquela postura, aquele gesto que se faz quando alguém está vindo em cima de você, que é levantar o braço para se proteger e proteger a cabeça. E ele encontrou essa imagem lá no vaso grego antigo, e seria sobre o assassinato de Orfeu, né? Olha que incrível, ele viu que esse tipo de imagem está presente até os dias de hoje nos filmes, nas fotografias. Então, se você olhar, tem também gravuras na história da arte de Dürer. Então, o que é essa repetição? É uma repetição, que é uma ressonância de algo que é tão profundo que é universal, que continua vivo. Então, ele deu uma ordem a esse caos, simplesmente recortando, no caso, ele usou reprodução fotográfica, né? Mas que os nossos alunos podem fazer essa brincadeira recortando e colando no Canvas, por exemplo. E com isso, eles começam a organizar todo um cosmos sobre um determinado assunto, né? O assunto pode ser medo, pode ser esperança, pode ser o que a pessoa quiser. É um projeto de descoberta. O professor tem que lidar um pouco com os desafios de não ter controle, né? Porque pode surgir coisas difíceis, né? É verdade, Mas eu garanto que essa brincadeira com os nossos labirintos da mente, os nossos afetos, por imagens, ela ajuda a aproximar demais os alunos entre eles e com o professor, né? A professora. Tem até exercícios bem simples, usando aquele Art Culture do Google, você pode, por cores, né, são exercícios bem simples, que você já assim, dá a ideia de começar essa percepção. Mas o que você está propondo é mais complexo, é as pessoas descobrirem outras relações, né? Que acho que é super... só para colocar aqui, a Nise está falando que você o tempo todo, né, o ser humano como ser de potência, e você está lembrando todo o tempo Spinoza para ela ama Spinoza. É verdade, com certeza. Eu tenho, inclusive, a sorte de ter um monte de aluno que estuda Spinoza, então eu aprendo pelas beiradas. E assim, o pouco que eu conheço me inspira muito. Então, realmente, eu sou inspirada por Spinoza. Outro dia a gente brincou de mapa de afeto, de autores que nos afetam. Tem a ver com aquela brincadeira que você também fazia, Paula, do jogo, com os autores favoritos, lembra? Ele decidiu o personagem e tal. Então, eu falo assim, vamos colocar os nomes dos autores, vamos ver o que um tem para falar para o outro, para entender paradigma e tal. E eu
nunca foi hipnose porque eu não domino, mas eu sinto que ele faz parte, sabe? Que ele está nessa esfera da inspiração. Realmente, tenho que visitá-lo com mais carinho. Então, aqui o pessoal está falando, conversar com o Luciliano é sempre sentir um gostinho de quero mais. Foi uma conversa hipermidiática que nos levou a diversos lugares. Nos perdemos nos labirintos e nos descobrimos potências. Então, Lúcia, suas palavras finais, eu só tenho a agradecer mais uma oportunidade. Você é uma pessoa que me inspira, uma pessoa que está sempre, né, ali quando eu preciso, porque a gente precisa conversar de alguma coisa, né? Então, assim, o grupo de pesquisa seu é incrível, você une pessoas, né, sempre muito criativas, muito sérias, então, né, eu tenho muito prazer de fazer parte desse grupo, e eu gostaria de, né, para a gente fechar aqui as suas palavras finais. Eu também quero agradecer, Paula, é uma alegria mesmo. A gente tem sempre essa relação tão forte, né, e tão próxima, mesmo você estando em Portugal, estamos sempre juntas, sempre foi assim, né? É uma proximidade por afeto, como disse a Nícia, não é? Aquelas pessoas que se unem por afetos que compartilham. Então, agradeço muito mesmo. Obrigada também para toda a nossa audiência e obrigada para o Gabriel, que é um querido, sempre próximo da gente também. Acompanha a campanha dele pelas imagens. Gabriel do Alibi, que está aqui tomando conta aqui dessa transmissão. Gente, um prazer, todo mundo aqui. Então, logo a gente tem outros vídeos, outras entrevistas, e acompanha aqui o grupo. Gabriel, pode encerrar aqui. Muito. Se você quiser aparecer para dar um tchau também para a turma, né? Por que não, né? Então. Minha câmera, de repente, parou de funcionar. Eu ia aparecer para agradecer as palavras. Então, estou aqui falando ao vivo. Muito obrigado, professora. As duas. São duas queridas. Eu amo vocês duas. Muito obrigado. E a vocês. Então, muito gente, muito obrigada. E, gente, quem não está aqui no canal, se inscreve, que a gente está liberando vários vídeos toda semana sobre games, gamificação, processo criativo. Então, é um prazer compartilhar isso com vocês, tá certo? Gente, obrigada, Lúcia, obrigada a todo mundo que está aqui. Aí nem vou falar o nome de tanta gente legal que está aqui, a Nísia, a Gisele, a Patrícia, que tem para acompanhar, Dênia, sensacional, o outro Gabrielzinho do nosso grupo, a Gislaine, minha parceira de sempre, muita gente, tem muita gente aqui, muito obrigada, gente.